Eu gostaria de falar alguma coisa. Eu ouvi num vídeo do YouTube, eu comecei a ouvir agora, um vídeo que chama Pastor Silas Malafaia versus Eli Soriano a respeito do dízimo. Eu coloquei ali uma mensagem a esse respeito, mas eu quis gravar para não esquecer e poder falar sobre isso mais tarde. Veja bem, ele, pelo que eu entendi, veja, esse pastor que eu achei ele muito querido, né, Eli Soriano, eu não entendi porque ele tem um nome brasileiro ou português, sendo que eu li no Wikipédia que ele é da Filipina. Veja bem, eu conheci os filipinos na Suíça, eu frequentava uma igreja das nações que tinha muitos filipinos e eles são pessoas muito queridas, né? Então, assim, ontem, pela primeira vez, eu descobri os vídeos, né, deste pastor, que se faz chamar de não Eli Soriano, e eu achei ele muito, assim, tranquilo, me agradou muito, por isso que eu fiquei com interesse de conhecê-lo e ouvi cair neste vídeo. E eu não sabia que ele era contra o dízimo, né? Ainda não estudei a respeito disso, mas ele falou algo que eu creio que ele cometeu um engano. Então é por isso que eu gostaria de estar falando a esse respeito. Ele manda perguntar, ele fala assim para as pessoas, olha, pergunta para o seu pastor se pode dar 20% do dízimo. Se ele falar que sim, aí você pergunta se pode dar 50%. Se ele falar que sim, aí você manda ele ler Deuteronômio, não me lembro onde está essa passagem, eu teria que procurar depois, Deuteronômio. Bom, enfim, aonde diz assim, nada acrescentarás e nada diminuirás. E aí eu escrevi, eu quis gravar isso para depois eu melhorar isso. Quando Deus está falando nada acrescentarás, Ele está querendo dizer, vocês não vão criar uma doutrina que eu não criei. Vocês não vão colocar uma ordem sobre o povo de Deus que eu não coloquei. É aquilo que o Senhor falou. Não coloque julgos que eu não coloquei. Permaneça naquilo que eu mandei, que eu passei por Moisés. E depois, é claro, com a vinda do Salvador, do Messias, ele também deu, vamos dizer, uma alteradazinha muito pequena, e quando ele alterou, ele disse, olha, isso foi assim, mas agora eu vos digo que. Então, quando houve uma certa alteração, ele explica por quê. Quando ele falava antes, vocês podiam ter divórcio, mas agora não, porque ele dá o porquê, tá certo? Então, o Senhor está querendo dizer, não acrescenta nada das ordens que eu passei para o meu servo Moisés, né? Não tire nada do que eu coloquei também. Agora, isso não tem a ver com quantidades em relação à oferta. Ele fala, existem vários tipos de oferta, existe o dízimo, existe oferta disso, oferta daquilo. Não tem nada a ver com quantidades de oferta para Deus. Não existe nenhuma lei, por exemplo, Deus não mandou ninguém dar 1000 bois para eles. Desculpa, para ele. No entanto, vamos começar com Davi. Davi, ele fez, quando ele estava trazendo a arca, cada 7 passos que ele dava, ele ofertava um boi. Isso não estava escrito na lei. Então, se nós seguirmos o raciocínio desse querido pastor, então Davi está em pecado, porque ele acrescentou algo que Deus não pediu. Isso não se refere a Deus. Quando nós queremos dar algo para Deus, vai de acordo com o nosso coração, com o nosso desejo. Mas nós não devemos fazer menos que 10%, porque Deus pediu o mínimo para ele. Mas se nós quisermos extrapolar, não estaremos em pecado, porque é uma decisão do nosso coração. Tá certo? Então, veja bem, Salomão, ele ofereceu 1000 bois. E aonde está na Bíblia a ordem de Deus para oferecer 1000 bois? Então,
Salomão estaria em pecado, e nós vemos que não, que isso agradou a Deus, a tal ponto que Deus apareceu por ele em sonho e disse: pede-me o que queres e eu te farei. E Deus fez dele o homem mais sábio e o homem mais rico, tanto que Deus mostrou que ele se agradou que se oferecesse a ele 1000 bois. Então, quantidades está livre. Isso não tem a ver com doutrina. Doutrina é aquele que você obriga o povo. O povo todinho é obrigado. Ninguém, mas ninguém pode deixar de fazer isso. É doutrina. Agora, você querer dar 20%, 50%, 90%, nós sabemos que tem pessoas que deram 90% e dão 90% do dízimo, porque escolheram, não é uma lei. Deus, ele impediu criar-se leis que ele não criou. É o homem criando lei sobre o homem, a não ser em algumas coisas que o homem precisa criar. Por exemplo, um pai de família, ele tem suas próprias leis para o bem-estar da sua família, mas isso não é uma lei espiritual que comanda todo ser humano na face da terra. Isso é uma lei propícia da sua casa. Ele é responsável pela sua esposa e pelos seus filhos. Então ele tem princípios que acabam sendo leis mesmo, não sendo escritas. Então o homem tem autoridade de criar leis dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Se ele tem uma empresa, ele tem leis próprias a ele. Se existem leis que são necessárias, leis civis. Deus criou leis civis para Israel, mas os outros países, cada um tem uma lei para o bom relacionamento e funcionamento de uma sociedade. Mas isso não tem a ver com a lei de Deus. Aí é diferente. A lei de Deus é aquela que é absoluta para todos aqueles que servem a Deus e querem obedecê-lo. Todos são obrigados. Porque a lei de Deus não é uma opção, é uma obrigação, não é verdade? Então, nós podemos pegar outros exemplos no Novo Testamento. Veja que eu peguei 2 exemplos no Antigo, entre aspas, né? Natural, vamos dizer assim. Nos 5 primeiros livros, não, dá até mais que 5. Na Bíblia, que em português a gente chama de Velho Testamento, tá? Eu não concordo com esse termo, mas vamos usá-lo para sermos compreensivos. Vamos usá-lo. Então, agora pegando 2 exemplos, eu creio que vai ser 2 exemplos eu vou pegar do Novo Testamento, da Nova Aliança. Quando o Senhor, ele fala que a viúva pobre, ela deu todo o seu sustento. Horas. Se nós seguirmos o raciocínio do irmão, do querido irmão Eli Soriano, então ela cometeu um pecado, porque segundo ele, ela acrescentou. Ele cita o versículo em Deuteronômio, onde Deus fala: nada acrescentarás. Porque não tem nenhuma lei que manda a pobre, a viúva ou o rico dar tudo. Não existe essa lei de Deus, mas ela fez isso. E o Senhor chamou a atenção positivamente, dizendo que isso agradou o Senhor, dizendo que ela deu mais do que todos, que ela deu mais do que os milionários que estavam ali, os ricos que deram da sua abundância. Ela deu uma moeda e ela deu mais que todos, porque ela deu tudo que tinha. Veja bem, vamos para o segundo exemplo, que é o que me veio à mente. É quando o Senhor conversa com alguém que vem até ele e pedir como ser salvo. E ele falou: guarda os mandamentos. E ele respondeu: mas eu já guardo, Senhor. Aí o Senhor falou: então uma coisa te falta. Como ele era muito rico, e o Senhor percebeu que ele era uma pessoa, veja bem, era uma pessoa que guardava todos os mandamentos. Não é fácil. Uma pessoa que tenha consciência que ele é obediente em todos os mandamentos de Deus. E que ele ainda vem procurar o Salvador, o Messias. E ele fala assim para o Messias, né? Ele fala assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Então ele compreendia que a salvação não era pela obediência. Olha só o grau de entendimento dele.
Ele poderia falar, eu estou salvo, eu sou filho de Abraão, eu sou filho do povo de Deus, eu guardo toda a lei, por que que eu vou perguntar o que eu tenho que fazer para ser salvo? Veja bem, o grande entendimento que ele tinha, que a salvação não é pelas obras. Quando o Senhor percebeu isso, ele falou, poxa, esse aí precisa ser meu discípulo. Ele tem que me seguir, porque ele é um alto aí. Ele é o que no judaísmo a gente chama de sábio, né? De justo, né? O justo, o sábio. O Senhor percebeu isso nele, mas ele era muito rico, ele tinha muitos bens, e todo mundo sabe que quem tem muitos bens não tem como fazer outra coisa. Você tem muitas empresas, você tem muita responsabilidade, você tem que cuidar dos funcionários, dos gerentes, dos diretores, dos presidentes, você tem muito bens, você tem que cuidar, você tem fazenda, você tem gado, você tem aquilo, é muita coisa. Como que você ainda vai seguir o Mashiach, que é o nome para Messias? Como? Sendo que os próprios seguidores do Senhor, os discípulos, eles eram pescadores, mas eles tiveram que deixar tudo. Eles deixaram o barco, que era uma empresa. Tem um barco hoje, vai ter um barco hoje, você vê o preço, né? É um empresário quem tem um barco e pesca e vende, certo? Então eles tiveram que deixar tudo para exclusivamente se dedicar ao serviço de Deus. Veja que quando Deus chamou a tribo de Levi, ele impediu eles de trabalharem, de terem herança. Eles não podiam ter terra, eles só poderiam ter a casa deles. E talvez uma terrinha pequenininha ali, quem sabe, plantar uma hortinha, mas eles não ganharam herança. Quando Deus dividiu as heranças entre as 12 tribos, na verdade, ele deu para 11 tribos. Uma tribo ficou sem herança. Por isso que Deus ordenou que todo o povo de Israel que ganhou herança, que ia poder plantar, que ia poder colher, que ia poder vender, que ia poder negociar, Deus os obrigou a doar o dízimo para a tribo de Levi, que ficou sem herança. Por quê? Porque Deus os escolheu para serem os sacerdotes, para viverem exclusivamente para o povo de Israel, para fazer a obra de Deus entre o povo de Israel, para ensinar o povo de Israel, para falar sobre as Escrituras, para levar o povo a obedecer, para não deixar o povo, para fazer os sacrifícios. Eles viveriam exclusivamente para Deus e o povo de Deus. Então eles não poderiam plantar, colher, não poderiam. Deus os proibiu e Deus obrigou o povo de Israel a doar o dízimo para eles, porque eles precisavam comer, né? Eles precisavam comer, beber, se vestir, tudo, todos os gastos. Talvez naquela época não tinha tanto gasto como hoje tem. Desculpa a minha mãe que chamou, mas eu não posso atender ela agora, atenderei depois. Como hoje tem. Você imagina quais são os gastos que nós temos hoje que não tinham antes. Hoje tem esse aluguel para pagar, tem água, energia. Naquele tempo não se pagava energia, cada um, mas mesmo assim tinha que gastar, porque não tinha nem vela naquela época. Não tinha nem vela naquela época, era óleo, tinha que ter azeite. Como eles não plantavam, eles tinham que comprar, sabe? Eles tinham gastos. Hoje nós temos energia. Bom, naquela época eles também tinham que... Eles tinham... Hoje se paga a água. Naquela época eles tinham que fazer um buraco e tirar a água deles, mas não tinha gastos. Tá certo? Hoje, transporte naquela época não tinha que gastar com transporte. Não é verdade? Não tinha que pôr gasolina, não tinha que ter mecânico, não tinha que comprar carro, não tinha que pagar ônibus, não tinha que pagar avião, não tinha nada desses gastos, né? Imposto de carro, não é isso? Óleo, comprar óleo para o carro, não tinha esses gastos. Naquela época não tinha internet, que você tem que pagar, o telefone que você tem que pagar, não tinha seguro de saúde, né? Que nós chamamos, aqui nós chamamos seguro de saúde, chama-se, como chama? Convênio de saúde, não tinha pagar, imposto eu acho que sempre teve que pagar, mas assim, bom, não era tanto como hoje. Você vê que o imposto hoje no Brasil tem mais que 30%, eles combatem o dízimo, mas eles cobram tridízimo para o governo,
Nós damos mais que tridízimo para o governo, entendeu? Então, não tinha assim que pagar escola, nem escola existia. As escolas que tinham era sinagoga, onde você ia aprender sobre a Bíblia, entendeu? Não tinha escola, não tinha que pagar escola, não tinha que pagar isso, não tinha que pagar uniforme, não tinha que pagar aquilo, não tinha que comprar cadernos, não tinha que comprar canetas, né? Sei lá, tantos gastos que existem hoje que não tinha naquela época. E mesmo assim, eles precisavam comer, se vestir, etc, etc, etc. Então Deus obrigou o povo de Israel a doar o dízimo. E quando o povo parou de doar o dízimo, Deus começou a mandar maldição, e o povo, os levitas tiveram que começar a trabalhar, e Deus se levantou e disse: os levitas foram para as plantações e eu amaldiçoo vocês. Tá certo? E Deus é muito claro. Deus é muito claro. Ele diz que quem não dizima está sob maldição. Está na palavra. E o Senhor não alterou isto. Não alterou. Porque não é porque o Senhor veio que mudou. É verdade que hoje o Senhor disse que Deus não habitaria mais dentro de um templo, porque naquela época, que as pessoas não entendem, é que Deus habitava num lugar desta terra. Deus, ele habitava em Jerusalém. Ele não habitava em outra cidade de Israel, não. O povo tinha que sair das outras cidades de Israel e ir para Jerusalém para encontrar o seu Deus. Deus não ia nas outras cidades. Deus habitava em Jerusalém, e ele habitava numa casa, num templo que ele mandou fazer para ele. Ele mostrou em visão para Moisés o tabernáculo que ele ordenou construir. E ele disse que teria que fazer tudo, deu a visão, e ele viu como era o tabernáculo no céu e criou aqui na terra. E esse tabernáculo era em tendas. Depois Davi quis transformar esse tabernáculo, tirar de tendas e colocar no concreto, né? Naquilo que é em tijolo, na verdade, foram madeira. E depois é vestido de ouro. Mas era igualzinho. Simplesmente deixou de ser pano e passou a ser madeira e ouro. Mas era o tabernáculo. Só que ele recebeu depois o nome de templo, né? Aí não sabemos por quê, mas enfim. É verdade. Então Deus, ele tinha um templo aqui nesta terra. Ele não tinha um templo em Roma, não tinha um templo na Grécia, não. Ele só tinha um templo em Israel. E ele só tinha um templo em Jerusalém. Ele não tinha templo na Samaria. Ele só tinha um em que ele ordenou e que ele habitava. A glória de Deus estava ali no Santo dos Santos. Se alguém entrasse ali, morria. Se um sumo sacerdote, para entrar ali, se entrasse, se ele fizesse qualquer coisa, ele morria. A glória de Deus era tanto que quando um dos filhos de Araão tocou na arca, morreu. Entende? Então o Senhor, ele realmente morava. Diz que quando Israel pecou, a glória saiu, né? Mas Deus morava ali. Tanto que um sumo sacerdote só podia entrar uma vez ao ano. Ele tinha que se preparar o ano todo. Ele não podia sair do templo, ele não podia se contaminar. Ele não podia se contaminar com ninguém, nem com a filha, nem com o filho, nem com o pai, nem com a mãe. Ele não podia enterro, ele tinha que se preparar um ano todinho para entrar na presença de Deus. Ele tinha que estar muito puro, senão ele morria. Por quê? Porque ele entrava na presença de Deus. Deus habitava nesta terra. Tanto que quando eles iam para a guerra, eles tinham que ter leis especiais. Eles tinham que ter, como parte das armas deles, eles tinham que ter uma pazinha pendurada assim na cintura deles, para que quando eles tivessem necessidade, porque não tem banheiro no mar. Tem banheiro? Não tem. Então eles têm que ir na terra, mas eles tinham que cavar, eles tinham que fazer um buraquinho, por isso eles precisavam da pá. Eles tinham que fazer um buraco. Aí eles tinham que fazer aquela necessidade e cobrir. Por quê? Ele falou assim: porque eu ando no meio de vós. Então existia um Deus que andava no meio deles e que habitava em Jerusalém. Entende? Mas com a vinda do Senhor, nosso Deus, com a vinda dele aqui nesta terra,
com a morte expiatória dele por nós, houve uma grande revolução. Essa grande revolução é que ele falou, o Senhor já começou a preparar o povo. Olha, Deus não procura, ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele disse, eu não vou habitar mais em templos humanos, agora eu vou habitar dentro do homem. Antigamente, nós tínhamos a premissa do Espírito Santo, porque reis e profetas eram ungidos, até sacerdotes, para ter o Espírito de Deus. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito de Deus, que eles profetizaram, eles fizeram coisas que só quem tivesse o Espírito Santo conseguiria. Nós vemos Sansão. Sansão tinha o Espírito de Deus, ele tinha uma força sobre-humana. Nenhum ser humano tinha aquela força. Certo? Nós vimos Davi, que era cheio do Espírito Santo, que ele conseguiu matar um leão e um urso. Nós vimos pessoa que até Saul foi cheio do Espírito Santo e ele profetizava. Então, algumas pessoas tinham o Espírito Santo, era a primícia, mas não o povo. O povo, eles não tinham acesso a Deus. Eles não poderiam orar e Deus responder para eles. Não. Eles tinham que fazer sacrifícios, eles tinham que ir ao templo, eles tinham que procurar o profeta. A palavra de Deus vinha pelo profeta. Eles nunca saberiam a vontade de Deus, a não ser aquela que já estava escrito, né, na Torá, nos 5 primeiros livros. Ali eles tinham, olha, você não pode matar, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo. Isso eles já sabiam. Mas quando eles precisavam consultar a Deus, para Deus dar uma resposta do que eles deveriam fazer, se eles deveriam ir à guerra, se eles não deveriam ir à guerra, se eles iam ganhar, eles tinham que consultar o profeta. Porque o profeta era o único que tinha o Espírito Santo, que Deus falava com ele. Então a resposta que Deus dava tinha que vir através de alguém, que era o profeta. Eles não tinham acesso a Deus, né? Não tinham. Então, e hoje não. Mas Deus, ele estava projetando um novo tempo, onde o filho dele ia vir, onde o filho dele, ele ia morrer, ele ia ensinar, ele ia alterar, ele ia fazer alguns ajustes. Eu não digo alterar, mas ajustar, fazer alguns ajustes que ele não pôde fazer antes, porque o povo ainda estava crescendo. Você não trata uma criança da mesma maneira que trata um adulto. Você não pede para uma criança aquilo que você pede para um adulto. Então Israel, ele estava na sua meninice, ele estava se preparando para receber o Messias. E quando o Messias veio, ele fez alguns ajustes. Ele disse mesmo, eu não vim alterar, eu não vim acabar, eu vim cumprir o propósito que Deus tinha para ele, que era morrer pelos nossos pecados. Então veja assim, depois que ele morreu, ele disse, agora vocês ficam orando. Ele falou para os 120, ele falou para o povo, fica em Jerusalém, não saia, ficam unidos, ficam orando, até que do alto sejais revestidos, eu vou enviar o Consolador. Veja que ele tinha o Espírito Santo, ninguém mais. Quando ele estava nessa terra, ele recebeu o batismo do Espírito Santo, só ele tinha. Os discípulos não tinham o Espírito Santo. Mas ele falou, é importante que eu vá, porque se eu não for, vocês não vão poder receber. Eu vou enviar o Espírito Santo. Então, ele enviou o Espírito Santo no Pentecostes, que ele veio, né? Ele veio de uma maneira oficial para a igreja. Ele foi dado à igreja, derramado para a igreja. Hoje ele pertence para a igreja. Deus o doou para nós, para que ele esteja nos direcionando, porque o Filho foi para a direita do Pai, e nós não podemos ficar órfãos. Por isso ele enviou o Consolador, para ele estar conosco. Só que o Senhor, quando ele estava nessa terra, ele estava conosco, porque ele chama Emmanuel, Deus conosco.
né? Mas ele era, como que era esse conosco? Ele estava num local específico, uma hora ele estava em Jerusalém, uma hora ele estava na Samaria, uma hora ele estava na Galileia, uma hora ele ia para Tiro, foi uma vez. Ele era conosco, com aquele povo ali, onde ele estava com eles. Mas ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo e com todos na face da terra. Ele falou, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Ele estará para sempre convosco. Ele vos direcionará. Ele vai vos ensinar aquilo que vocês ainda precisam ser ensinados. Aquilo que vocês ainda não sabem. Ele vai completar em termos de ensino. Porque ele vai vos conduzir a toda a verdade. Ele vai ensinar. Ele vai consolar. Ele vai dirigir. A Bíblia diz que filho de Deus é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Entende? Eu vou, é vantagem que eu vou para enviá-lo. Tá certo? Então o Espírito Santo foi enviado oficialmente. E quando ele foi enviado oficialmente, agora Deus, veja bem que quando Yeshua morreu, o véu se rasgou. O que significa aquilo? Que Deus não estava mais ali. Que Deus agora acabou a época do templo de Salomão, do templo de Jerusalém. Não tem mais, Deus não habita mais no templo de Jerusalém. Deus não habita mais em nenhum templo nessa face da terra. Nós podemos construir lugares para a gente ir lá, para ter comunhão, para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus. Mas Deus não habita ali. Deus não habita ali. Deus pode enviar os seus anjos, sim. Deus pode vir ali, claro. Mas habitar é ficar sempre. Não. Deus não habita mais num edifício. Agora Deus criou edifícios humanos. O Senhor habita em edifícios humanos, daqueles que se entregam a Ele, daqueles que aceitam, que são batizados, que recebem o Espírito Santo. Deus habita. Por isso que há uma certa... veja bem, de repente até eu me perdi, porque era importante eu falar tudo isso, porque eu não planejei falar. Então, se eu estou falando é porque há uma importância nisso. Só que agora eu me perdi. Então, o irmão... Veja bem, eu estava falando tudo isto e voltando agora para o exemplo que eu citei daquele discípulo escondido, daquele homem rico que veio até o Senhor perguntando o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna. E ele falou, obedece os mandamentos, homem. É isso, para ter a vida eterna tem que obedecer os mandamentos. Como você vai os desobedientes vão ter a vida eterna? Não, só os obedientes. Então ele falou, obedeça a Deus e você vai ter a vida eterna. Porque o que é morte eterna? O que é morte? A morte é a transgressão da lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a vontade expressa de Deus para o homem. É aquilo que Deus é expresso em palavras, em ordens para o homem. Façam isso. Tudo que Deus manda é uma lei. Lei o que é? É a vontade expressa. Qual que é a lei do Brasil? A vontade expressa de alguém. Alguém expressou sua vontade e escreveu. Isso é uma lei. Então, tudo aquilo que Deus quer e Ele exprime isto para nós, isso é uma lei. Tá certo? Então o Senhor falou, você quer ser salvo, meu filho? É muito fácil, obedece a Deus, guarda os mandamentos. Ele falou, já faço, eu obedeço, eu sou um homem obediente. Mesmo assim, eu sei que eu não estou salvo, porque a salvação não vem da guarda dos mandamentos. Isso é uma coisa meio complexa e não é complexo. Pode parecer complexo. Aí eu vou entrar num outro assunto, mas é importante. É importante, e depois nós vamos arrematar lá no final. Veja bem, nós sabemos que os desobedientes não entrarão no reino de Deus. Mas os obedientes vão entrar. Mas, aí tem um porém. Veja bem, se nós analisarmos que basta obedecer e você está salvo, nós vamos tirar Yeshua. Porque assim os judeus vão estar salvos. Eles rejeitam o Senhor Yeshua, rejeitam Ele como Filho de Deus, rejeitam-o como Salvador, como Messias, mas eles obedecem os mandamentos. Eles vão estar salvos? Não.
Porque o mandamento não pode salvar. Esse é um outro assunto que eu vou falar. Mas eu só vou dar uma pincelada. Porque sem o Salvador, porque ele apaga o pecado, a lei, a obediência não apaga o pecado. Ela traz bênção para você, porque você está fazendo o que Deus está mandando, então você vai ser abençoado. Mas ela não apaga os pecados passados. É isso que o Senhor fez, ele apagou o passado. Vamos sair disso aqui, porque esse é um assunto que eu quero falar especificamente no outro vídeo. Então, ele entendeu que ele não estava salvo, mesmo que ele era obediente a Deus. E ele veio buscar o Senhor falou, bom, já que esse homem tem um entendimento tão grande, ele consegue entender, ele é obediente a Deus. E mesmo assim, ele consegue entender. Gente, desculpa esse barulho, é que o meu notebook do nada começou a fazer um barulho assim, eu vou ter que levá-lo para consertar. Me perdoe, tá? Não queria que isso acontecesse, mas enfim, aconteceu. Então, ele falou, poxa, um homem que entende que a salvação não é pelas obras, mesmo ele obediente, ele precisa de um Salvador, eu quero que ele seja meu discípulo. Mas como eu estava falando, eu estou até repetindo, ele tinha muitos afazeres, muitas empresas, ele era muito rico. Como que uma pessoa naquela época podia ser rica? Ele tinha muitas coisas, muitos bens. E quem tem bem não deixa assim, cuidando por si só, ele tem que cuidar, ele tem. Por isso que ele fica rico, porque vai aumentando, o cuidado, o trabalho vai aumentando a riqueza. E Deus falou, eu quero ele totalmente para mim. Então o Senhor falou, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Veja que ele não mandou dar para ele. Yeshua não pediu aquele dinheiro para ele. Ele mandou dar aos pobres. Então, agora voltando ao pensamento do irmão Elias, do pastor, que ele está enganado nisto. Nesse sentido, ele está equivocado. Então, se nós seguirmos o pensamento dele que ele falou, então o Senhor também está cometendo um pecado. Porque ele citou um versículo que diz, não acrescentarás a nada. Ora, se não pode acrescentar, o Senhor acrescentou. Porque ele mandou um homem vender tudo e dar aos pobres. E Deus nunca deu essa lei. Você não vai encontrar esta lei de Moisés. Nunca Deus falou para Moisés, Moisés, escreve uma lei aí que você pode dar uma ordem, as pessoas venderem tudo, dar aos pobres e vir me seguir. Não existe essa lei. No entanto, o Senhor o fez. Amém? É uma coisa muito específica, que foi dado para alguém, para a necessidade específica de alguém. Ele queria que ele vendesse os seus bens e o seguisse, como os outros tiveram que abandonar tudo para o seguir. Porque não tem como ser empresário, cuidar de muitas empresas e ao mesmo tempo seguir o Senhor. Ele disse, dá tudo, vem e siga-me. Muitas pessoas hoje são chamadas a deixar suas profissões. Eu conheço cardiologistas que deixaram de ser, homens de negócio que Deus mandou parar tudo, vender casa e ficar só vivendo pela fé. Entendeu? Então é isso que eu queria dizer em relação ao que o irmão, que é um pastor, na verdade, Eli Soriano, falou sobre esse versículo. E eu vou parar por aqui e depois eu estarei criando outros vídeos. Amém. Shalom para todos. Deus abençoe cada um que ouviu esta palavra. Que Deus os ilumine, a vocês e a mim. Amém. Shalom. Eu gostaria de falar alguma... Eu gostaria de me desculpar porque houve um problema no computador que fez um barulho horrível, mas eu não sei editar, né? Eu não conheço as coisas ainda e eu não queria perder o que eu gravei, então eu vou deixar assim mesmo, mas contando com a complacência de vocês e o perdão de vocês, tá bom? Fiquem na paz e shalom.